Beleza, rapaziada, estamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, né? Prazer ter você por aqui. E vamos lá, né, cara? Segunda-feira, dia 20 de julho, vamos começar mais uma semana de muito trabalho. Domingueira, né? De final de Copa do Mundo, Espanha bicampeã, né, vencendo a Argentina na prorrogação. Um jogo que foi um amasso, né, cara? Né? Puta amasso da Espanha. A Argentina chutou o quê? Umas 2 vezes pro gol? Uma coisa, pô, brincadeira, né? Eu que não tenho problema nenhum em dizer isso, eu estava sim torcendo para o Messi, né? Que por coincidência é jogador da Argentina. Eu não torci pra Argentina, eu torci pro Messi, né? Mas acabou que nem o Messi nem a Argentina foram bem, né? A Espanha dominou o jogo inteiro, conseguiu vencer no final. O Ferran Torres, o golaço do Ferran Torres. E aí, né? Espanha bicampeã, a Argentina ficou no caminho, fim da geração argentina, né? Uma geração que foi pra 3 finais de Copa, venceu uma, né? Agora acaba essa geração. Acaba o Messi na Copa também, né? Acho que agora dá pra gente falar que acabou a era Messi em Copas do Mundo. Um dos maiores que eu já vi jogar. Na verdade, o melhor que eu vi jogar no futebol. Eu também adoro o Cristiano Ronaldo, mas o Messi é o Messi. Foi outra parada, então... Admito que ficou um climinha... Sabe? Eu fiquei emotivo no final do jogo. Sabe? Com a cena ali do Messi chorando, olhando pra torcida da Argentina. Eu não vou mentir, cara. Me emocionou. Né? Me emocionou. Assim como me emocionou ver o Yamal comemorando ali, as cenas ali do irmãozinho dele ali na torcida. O irmão dele é um show à parte, né? O irmão do Yamal é, pô, fantástico. Então, foi um domingo, né, esportivamente emocionante, né? Aí no final do domingo, na noite, a gente teve a final da Summer League, que obviamente não foi nem um pouco emocionante, porque é Summer League, né? Mas foi legal, foi uma boa final entre Memphis e Golden State. Golden State se sagrou campeão da Summer League, bicampeão da Summer League Golden State. Né? O Golden State que já havia vencido em 2013, vence agora em 2026 com Jaxel Leineborg brilhando, sendo eleito o MVP da Summer League. Mereceu o MVP? Cara, sim. Já entrando no assunto já, né? Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro e de usar o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto nas suas compras no site. Valeu, Centauro, pela parceria. Mas assim, o Lendeborg, ele foi o MVP da Summer League? Ele foi o melhor jogador da Summer League? Cara, eu acho que não, sabe? Pra mim, o melhor jogador da Summer League foi o Milik Thomas do Cavs, tá? Que terminou como cestinha, que jogou muito bem em todos os jogos. Pra mim, o Milik Thomas, ele sim, né, foi o melhor jogador da Summer League. Mas, já que o Warriors foi campeão e o Leineborg fez uma boa final, né? Marcou 21 pontos, pegou 10 rebotes, né? Faltando ali 2 minutos pro jogo acabar. Foi ele que matou uma bolaça de 3 para virar o jogo, né? Tava um jogo pegado. O Memphis tinha dominado no terceiro quarto. Lendeborg vai lá, mete a bola de 3, vira o jogo. Então, considerando o que foi a final e considerando que o Lendeborg fez uma boa competição, não é injusto ele ser o MVP, mas não seria o meu voto. O meu voto para MVP seria o Milik Thomas do Cleveland, que terminou a Summer League, cara. Pô, bicho, com 29 pontos por jogo, bicho. O moleque jogou pra caralho o Milik Thomas, né? Mas, enfim. O Leineborg venceu, foi o grande nome do título do Warriors, em cima de um Memphis que, cara, chegou na final com um time muito bom, né? O Memphis, pro padrão Summer League, cara, montou um timaço, né? Ken Boozer ali liderando o time, Ken Boozer que fez uma boa final também, meteu um 19-8-4 na final, terminou a Summer League com 18-8 de média, foi muito bem.
O Warriors foi lá, bateu o bom time do Memphis e levantou aí a taça da Summer League. Começa a temporada já com o título Golden State. Olha aí que coisa maravilhosa, né? E aí agora, com o final da Summer League, a gente vai ficar alguns meses com abstinência de basquete, né? A gente vai ficar um tempinho aí sem ver, né, os nossos jogadores favoritos, mas é aquilo, né? Às vezes é necessário um tempo afastado para você valorizar, né? A gente é muito foda, né? A vida do fã de NBA é aquilo. Durante a regular, a gente reclama que a regular é muito longa, que é muito jogo, que a regular deveria ser menor, que deveríamos ter menos jogos. Mas aí, quando termina a regular, quando termina o playoff, quando termina a Summer League, e aí a gente entra nesse ato, a gente sente falta, né? A gente morre de saudade de ver um Kings e Atlanta Hawks numa terça-feira à noite, né? É foda, cara, é foda. É sempre o mesmo ciclo. A vida do fã de NBA é sempre o mesmo ciclo. É bizarro. Mas enfim, agora a gente vai entrar nesse momento péssimo, que é o momento de hiato. Acredito eu que o único entretenimento que a gente vai ter até o início da temporada vai ser a decisão do LeBron, né? Que agora vira o grande evento esperado pelo fã de esporte, porque com o final da Copa do Mundo, a maior coisa do esporte que a gente vai ter agora é a decisão do LeBron. Então todos os olhos se voltam pro LeBron, que, ao que tudo indica, vai tomar a decisão dele nessa semana, né? Pelo que tem sido falado aí, ele não vai demorar para tomar a decisão. Eu falei semana passada que a minha percepção era de que o LeBron só tava esperando a Copa do Mundo acabar para anunciar a decisão dele, então eu acredito que nessa semana a gente vai ter o LeBron se decidindo. Pelo que parece, a disputa tá entre Miami, Cleveland e Filadélfia. Seriam os 3 favoritos a conseguir o LeBron. Pelo que foi falado pelo McMahon, né, da ESPN, o LeBron não quer ir pro oeste, não quer ficar no oeste, ele quer voltar pro leste, então esses 3 seriam os favoritos para ficar com o LeBron. E vamos ver, né? Vamos ver para onde que vai o LeBron. E aí, quando o LeBron finalmente decidir pra onde ele vai, aí sim a gente vai ficar com um tempinho aí sem ter muito o que falar sobre a NBA, cara. A gente vai entrar num hiato foda, né? E aí, obviamente, gente, o Switch TV Show, ele vai diminuir a frequência dele, tá? O Switch TV Show, até começar a temporada regular, e agora sem ter Summer League pra cobrir, o Switch TV Show não vai ser mais diário. A gente vai fazer Switch TV Show. Eu vou soltar a Switch TV Show quando tiver pauta, tá? Porque é foda, né? Ficar enchendo linguiça durante 30, 40 minutos sem ter assunto pra falar é complicado, né? Não tem como. Não tem como. Aí eu vou trazendo outros conteúdos, tá? Vão trazer muito mais reacts a partir de agora, até a regular começar. React vai sair demais, todo dia vai ter React saindo no canal. Já tá acontecendo isso, né? Semana passada todo dia teve pelo menos um React. Ontem tivemos 2, né, saindo. Inclusive, obrigado pela galera que tá aí acompanhando os Reacts, que tá curtindo. É um conteúdo que eu sei que vocês gostam bastante. Eu curto também fazer React, então é algo que vai sair bastante, né, durante esses meses de escassez de pautas. Daqui a pouco tem a NFL começando também, e aí a gente vai dar uma atenção legal também pra NFL. Que ano passado foi a minha primeira vez cobrindo a NFL no canal, gostei bastante. Nesse ano, obviamente, seguiremos também com a cobertura. Nos últimos meses, eu dei pouquíssima atenção pra NFL, óbvio, por conta das finais da NBA, por conta do começo de off-season, e também porque a NFL não tá tendo tanta coisa também pra falar sobre a NFL, né? Agora eu vou dar uma atenção maior, agora eu vou soltar mais vídeos de NFL, porque não vai ter nada pra falar de NBA. Porque, como eu sempre falei, desde quando eu comecei a falar de NFL no canal, eu vou falar de NFL, mas o principal, o carro-chefe do canal, seguirá e sempre será a NBA. A NBA sempre vai ter prioridade aqui no canal, tá? A NFL é algo secundário, né? É algo secundário. Mas que agora, com a ausência de assunto da NBA, a gente vai falar mais de NFL também. E, enfim,
A gente vai arrumar assunto. Vamos arrumar assunto. Mas o Switch TV Show, a partir de agora, a partir já dessa semana, já deve começar a parar de ser diário. Né? Vamos fazer Switch TV Show a cada 2 dias, sabe? Pra acumular assunto. Porque senão, bicho, eu vou ter que ficar fazendo programa sem ter assunto. E aí é chato. É ruim pra mim, é ruim pra você, então... É isso, né? Com o final da Summer League e depois do LeBron decidir pra onde ele vai, a gente vai ter aí... Vamos tentar explorar outros assuntos, né? Explorar outras coisas, né? Outros tipos de conteúdo, né? Aí é o momento que o criador de conteúdo tem que ser criativo, né? Onde eu irei exercitar a minha capacidade de criação de conteúdo, né? Enfim, por que eu comecei a falar sobre isso? Ah, tá falando sobre a final da Summer League. A gente teve a final da Summer League, Warriors campeão. E aí, cara, pra comemorar o final aí da Summer League, eu quero trazer um vencedores e perdedores da Summer League. Né? Antes de ontem, melhor dizendo, eu já fiz eu compartilhei com vocês o meu quinteto ideal dessa edição da Summer League, que segue o mesmo, tá? Independente do que aconteceu ontem nas finais. O meu quinteto ideal é o mesmo, tá? Que é Darren Peterson, que na 2, quem que eu coloquei? Na 2? Eu coloquei Darren Peterson, Milik Thomas, eu coloquei Caleb Wilson, Ken Boozer e Maluat. Pra mim esse ainda é o quinteto ideal da Summer League. Ah, Luiz, mas o Landenberg foi MVP da Summer League, como é que você não colocou no quinteto ideal? Porque, na minha opinião, tanto o Caleb como o Ken Boozer, que seriam os concorrentes do Landenberg, pra mim os dois foram melhores do que o Landenberg na Summer League. Tá? Então o Landenberg pra mim não entra no quinteto ideal e segue não entrando, mesmo tendo sido campeão. Então meu quinteto ideal não muda. Mas aqui eu quero expandir um pouquinho mais a discussão. Né? O Vencedores e Perdedores ele é legal por conta disso, porque dá pra gente abrangir, tá certo essa palavra? Enfim, dá pra gente tocar em mais assuntos, né, dentro do mesmo tema. Então, vamos aqui para os vencedores e perdedores dessa edição da Summer League. Deixa eu botar aqui tela cheia. Ó, vamos começar com os vencedores. Tá, para mim o grande vencedor é óbvio o Golden State, que foi campeão. E além de ter sido campeão, teve o seu principal rookie sendo eleito MVP e fazendo uma ótima competição. Né, o Landenberg encerrou a Summer League de Vegas com 14 pontos, 6 rebotes e 4 assistências de média. Né, fez uma Summer League muito boa. Digna de ter sido MVP? Não, na minha opinião. Para mim, teve jogadores que foram melhores do que ele. Mas por ter sido campeão e tudo mais, beleza, ganhou MVP. É um cara que mostrou na Summer League o que ele já havia mostrado no college, que é uma capacidade de contribuir de forma imediata. O Landenberg ele chegou com essa expectativa de ser um novato com capacidade de contribuir desde o dia 1, até por conta da idade dele, né? Ele chega como um cara mais velho, então naturalmente já é esperado um piso maior do Landenberg, e ele mostrou isso na Summer League. Né? Na maioria dos jogos ele sobrava em quadra, parecia que ele realmente que ele era um veterano jogando no meio de criança, né? Não no meio de criança, mas no meio de jovens, né? Era um adulto contra jovens, né? Então, e isso na parte técnica, na parte física. O Landenberg é um cara muito maduro, né? Então, o Warriors sai dessa Summer League com o título e com a convicção de que draftou um novato pronto para contribuir, entendeu? Pronto para ajudar já no dia 1. Então o Warriors, óbvio que sai como grande vencedor. Eu coloco o Milik Thomas como um grande vencedor, né? Uma escolha de segundo round, terminar a Summer League como cestinha da competição, entregando 29 pontos de média. Cara, é uma puta de uma vitória. Eu sempre falo, né, que Summer League não é parâmetro pra nada, mas quando você tem uma escolha de segundo round fazendo o que o Milik Thomas fez, cara, não tem como você não ficar impressionado. Né? Então eu acredito que o Milik Thomas, pela Summer League que ele fez, eu acho que ele conquistou pelo menos o direito
de ter minutagem no início da temporada. Se ele vai conseguir sustentar essa minutagem, se ele vai conseguir aproveitar os minutos que ele vai ganhar, não sei. Mas o que ele fez na Summer League, ao meu ver, garantiu a oportunidade dele ter minutos. O que já é uma grande vitória para um cara que, repito, foi escolha de segundo round. Então, Milik Thomas também sai como um grande vencedor. Eu coloco o topo do draft como vencedor nessa Summer League, né? Durante toda a edição, vocês me ouviram falar muito sobre como que todos os principais rookies estavam performando bem. Isso aconteceu durante toda a Summer League. Todos os principais novatos da classe foram bem. E aí, quando você pega o topo, o top 4 da classe, cara, literalmente todos jogaram demais nessa Summer League. Você teve um Dibantsa entregando 25 pontos de média na Summer League. Você teve um Caleb Wilson metendo 23,7 de média, com 1.3 steal e 2.5 tocos na Summer League. Com aproveitamento excelente nas bolas de 3, com um volume de bolas de 3 excelente. Coisa que no college, em North Carolina, ele não mostrou, né? Inclusive, era visto como um ponto fraco do Caleb Wilson as bolas de 3. Coisa que na Summer League foi um ponto fortíssimo dele, né? Sendo elogiado pelo Kevin Garnett. Então, assim, Caleb Wilson fez uma puta competição. Na minha visão, foi melhor do que o Landenberg, que foi eleito MVP. Tá? Pra mim, tanto o Caleb como o Milik Thomas foram melhores do que o Landenberg. Tá? Isso não é uma crítica ao Landenberg, não, tá? É um elogio a Caleb e Milik Thomas. Então você teve Dibantsa indo muito bem, você teve Caleb Wilson indo muito bem. Ken Boozer fez uma puta Summer League. Né, meteu 18,5 pontos, 8 rebotes e 3,6 assistências de média, chutando para 45% no geral e 33% para 3. Jogou demais, extremamente sólido, extremamente consistente durante toda a Summer League, coisa que já era esperada dele, né? Ele chegou no draft já com isso como uma característica muito forte, que é ser um jogador sólido, ser um jogador pronto, mesmo sendo tão jovem. Então o Ken Boozer ele só confirmou na Summer League o que a gente já viu dele no college, né? E acredito que isso também vai se traduzir na temporada regular. Eu tenho poucas dúvidas de que o Ken Boozer vai ter um ano de calouro muito bom. E então, assim, jogou muito bem na Summer League, foi finalista e tudo mais. E o Darren Peterson também foi muito bem. O Darren Peterson, em 3 jogos na Summer League de Vegas, meteu 20 pontos de média. Beleza, o último jogo dele e o jogo contra o Washington não foram tão bons, né? Mas ainda assim, cara, ele teve uma estreia em Vegas muito boa. Assim, a estreia não foi tão boa porque ele jogou contra o Wizards, não foi um jogo mais ou menos dele. Mas ele conseguiu ter um jogo muito bom em Vegas. E na Summer League de Salt Lake, que foi antes da Summer League de Vegas, ele foi excelente, ele foi muito bem em todos os jogos. Então, o Darren Peterson também foi muito bem, né? Também foi muito bem. Então, o topo do draft sai como vencedor dessa Summer League, porque todos os 4 do top 4 foram muito bem. Então você tem Golden State como vencedor, o topo de draft como vencedor, Milik Thomas sai como vencedor. Eu coloco o Brooklyn Nets como vencedor dessa edição da Summer League, porque você teve ali um Michael Brown Jr. tendo ótimas apresentações durante toda a Summer League, se mostrando um cara realmente capaz de entregar algo diferente para esse time, né? É um cara capaz de dar um molho para esse time de Brooklyn, né? Um jogador muito criativo, muito irreverente, um cara é um jogador diferente, né? O Michael Brown Jr. é um cara diferente. Então, isso a gente viu muito na Summer League. O Brooklyn também viu um Igor Deming entregar uma Summer League de alto nível e mostrando uma evolução técnica e especialmente física muito grande. Né? Fisicamente a gente viu um Igor Deming muito melhor do que na temporada passada, mais alto, mais forte, né? Então, pelo que o Michael Brown Jr. mostrou e pela evolução que a Igor Deming mostrou, eu coloco o Brooklyn também como vencedor. Claro, nem tudo foi perfeito em Brooklyn. Teve, por exemplo, um Drake Powell fazendo uma Summer League patética. Mas eu vou falar mais do Drake Powell quando eu for falar sobre perdedores. Mas ignorando o Drake Powell, eu acho que o saldo da Summer League de Brooklyn é extremamente positivo. O Lakers eu coloco como um grande vencedor. Né? Foi semifinalista. Teve um Cameron Carr fazendo uma ótima Summer League, entregando 18 pontos de média e mostrando armas
que podem ser muito úteis para essa rotação do Lakers, que tanto carece de arremessadores, que tanto carece de atleticismo, né? O Cameron Carr tem tudo para entregar isso, ele que chega para a temporada sendo considerado um dos grandes steals do draft, né? Então Cameron Carr mostrou muita coisa boa. O Adoltiero fez uma grande Summer League, 15 pontos de média e, né, explosões atléticas absurdas. É outro que também pode ter uma minutagem boa durante a temporada, pode contribuir durante a temporada. Então, o Lakers também sai muito bem dessa edição. E para finalizar os vencedores, eu coloco o Brandon Burris. Né? O Brandon Burris de Milwaukee fez uma Summer League fantástica, 23 pontos de média, com 3 stocks de média, né, em 4 jogos. Jogou muito bem, mostrando a capacidade de arremesso muito alta, uma capacidade de criação também muito boa, capaz também de gerar o caos na defesa. Então a Summer League do Brandon Burris foi também muito boa. O Nate Amant, que foi a outra escolha de Milwaukee nesse draft, foi muito abaixo. Muito abaixo. Ele teve um jogo bom, né? Já o Brandon Burris, não. O Brandon Burris jogou a Summer League inteira muito bem. Então eu também coloco ele como um vencedor. Algumas menções honrosas que eu poderia fazer aqui seria a molecada de Boston, que eu também gostei muito do desempenho deles na Summer League. Tô falando do Senac Jr., do Gonzalez, do Dillon Jones, do Amari Williams. Todos foram bem. O Liam McNeely fez uma Summer League excelente por Charlotte. Jogou muito bem. Allen Graves mostrou coisas ótimas lá em Toronto. Né? Jogos muito completos, preenchendo todas as stats, o box score. Gostei muito do Allen Graves. E o Kamau Maluach, que na minha opinião foi o melhor pivô da Summer League. Tá no meu quinteto ideal, né, da Summer League. Jogou muito, cara. O segundo anista aí de Phoenix fez uma grande competição. Então, eu coloco eles aí como menções. Indo agora para os perdedores. Cara, Drake Powell, para mim é um perdedor. Era esperado que ele mostrasse algo bom nessa Summer League, que ele mostrasse algum tipo de evolução em relação à última temporada em Brooklyn, e isso não aconteceu. Ele fez uma Summer League patética, teve apenas 7 pontos de média, com 25% de field goal. Eu acho que se somar todos os jogos dele na Summer League, se ele acertou 3, 4 arremessos é muito. Se juntar todos os jogos, sabe? Foi uma Summer League patética do Drake Powell, foi muito mal. Tomara que na temporada regular ele mostre a evolução que ele não mostrou na Summer League, tá? Então, assim, Drake Powell muito perdedor. Cold Williams segue a mesma linha. Ele jogou a sua, sei lá, 18ª Summer League e, de novo, não mostrou nada que empolgue. Eu que tinha o Cold Williams como um dos meus prospectos favoritos da classe dele, cara, ele é uma grande decepção pra mim, cara. Uma grande decepção. Uma Summer League, mais uma Summer League fraca, que não dá nenhum tipo de... que não deixa nenhum tipo de esperança, de expectativa pro torcedor de Utah. Né? Então, Cold Williams ao lado do Drake Powell são muito perdedores. E eu coloco o Thunder como um perdedor. Né? Apesar do Bennett Sturts ter feito uma Summer League boa, 17 pontos de média, o principal que todo torcedor do Thunder queria ver, que era o Adaimara, não fez uma boa Summer League, a verdade é essa. Né? 8-7 de média, com um toco apenas de média. Em Salt Lake ele já também não fez nada demais, então... Claro, como eu sempre falo, Summer League não é parâmetro. Não é porque o Adaimara fez uma Summer League ruim que ele vai ter uma temporada regular ruim. Não. Mas não animou, né? Não animou. A verdade é essa. Eu que já tinha algumas dúvidas em relação ao Adaimara, antes do draft, olhando pro que ele fez na Summer League, eu não consegui me empolgar. Mas igual eu falei, isso quer dizer que ele vai ter uma temporada regular ruim? Não. Assim como o Malik Thomas ter feito o que fez na Summer League, não é um indicativo de que ele vai destruir na temporada regular. Não é. Mas, como é vencedores e perdedores da Summer League, o Adaimara sai como perdedor, porque ele chegou com uma expectativa alta e não conseguiu entregar nada. E o time em si do Thunder fez uma Summer League horrorosa. O Thunder não ganhou nenhum jogo, né? O Thunder terminou a Summer League sem ganhar. Então, o Thunder tem sim que ser colocado como um perdedor, né? Então, na minha visão, esses foram os vencedores e perdedores dessa edição da Summer League. Edição essa que, ao meu ver, eu já falei isso algumas vezes, mas repito,
foi a melhor edição da Summer League em anos, tá? Pensando em nível técnico apresentado, pra mim foi a melhor Summer League dos últimos tempos. Eu gostei muito de cobrir essa Summer League, foi muito legal. E acabou e agora vamos entrar aí, né, nessa escassez de NBA pros próximos meses, né? Enfim. Pra encerrar a edição de hoje, pessoal, edição aí meio express, falar sobre a troca que a gente teve ontem, né? Ontem, em meio à Copa do Mundo, aos preparativos para a final da Copa, a gente teve o Thunder trocando o Lu Dort, né? O Lu Dort, um dos caras que iniciou esse time do Thunder, né? O Lu Dort, ele chegou no comecinho do projeto, né? Chegou como não draftado, galgou seu espaço dentro do time, se tornou um cara titular, se tornou uma referência dentro do elenco, foi um cara fundamental na conquista do título no ano passado, um cara que terminou a sua passagem mal, né? O último ano dele foi ruim, jogou mal na última temporada, mas a temporada ruim dele não apaga tudo de bom que ele fez, né? A passagem do Lu Dort em Oklahoma é uma passagem muito boa, né? O Lu Dort, ao meu ver, ele cravou o seu nome como um dos grandes ídolos da história da franquia. Eu, particularmente, acho que a camisa do Lu Dort tem que ser aposentada no Thunder. Eu defendo, tá? Eu defendo isso. E aí, ontem, essa passagem linda do Lu Dort terminou, né? O Thunder decidiu trocar o Lu Dort, que já era esperado, né? O Thunder entrou nessa off-season tendo em mente que precisaria abrir espaço na folha, que precisaria se livrar de alguns jogadores. Já havia se livrado do Wiggins, já havia se livrado do Isaiah Joe, e era óbvio que o Lu Dort era o próximo da fila, né? Poderia acontecer do Thunder trocar o Hartenstein e ficar com o Lu Dort? Poderia, mas pelo que o Hartenstein fez no último playoff, e pelo que o Lu Dort não fez no último playoff, era difícil o Thunder escolher o Dort ao invés do Hartenstein. Então, quando o Thunder renova com o Hartenstein, é a certeza de que o Lu Dort rodaria, e ele rodou, né? Numa troca tripla, o Lu Dort foi enviado para Atlanta juntamente com o Ryan Nembhard, que saiu de Dallas depois de um bom ano de calor. Eu gostei do que ele fez lá em Dallas. Dallas troca o Ryan Nembhard para Atlanta, que recebe juntamente o Lu Dort. O Thunder recebe 3 escolhas de segundo round, em um alívio financeiro gigantesco, né? Só para vocês terem noção, por conta da troca do Lu Dort, assim como as trocas também de Wiggins e Joe, cara, o Thunder economizou quase 300 milhões de dólares na folha. Coisa absurda. O Thunder consegue ficar abaixo do second apron, mesmo tendo os contratos pesados de Shea, J-Dub e Chet. Então, além de ter recebido um bom capital de draft pelo Dort, que juntando com o capital de draft que recebeu pelo Joe e o Wiggins, eles viraram 7 escolhas de segundo round. O Thunder ganha um alívio financeiro fantástico, né? Então o Thunder troca o Lu Dort, recebe essas 3 escolhas de segundo round, recebe esse alívio financeiro que vai ser muito importante para a manutenção desse elenco e para a renovação do Cason Wallace, que vai acontecer nos próximos dias. Agora que o Dort saiu, é óbvio que o Thunder vai renovar com o Cason, que é o substituto natural do Lu Dort, um substituto melhor do que o Lu Dort, né? A verdade é que tudo que o Lu Dort era para fazer no Thunder, o Cason já faz melhor. O Cason é um defensor melhor do que o Lu Dort, é um cara que ofensivamente te entrega muito mais do que o Lu Dort, além de ser mais jovem, né? Então, o Thunder abre espaço na folha para manutenção do elenco e para renovação do Cason, e o Hawks recebe o Dort, recebe o Ryan Nembhard, e Dallas recebe Zaccharie Risacher, né? A escolha de primeiro round 24 vai para Dallas, se junta à primeira escolha de 2025, que foi o Cooper Flag. E aí, a gente teve essa troca acontecendo ontem, uma troca que, na minha opinião, é uma troca boa para todo mundo, né? O Dallas ganha um Risacher que, apesar de ter dado errado em Atlanta, apesar de não ter dado certo lá, ainda é um cara capaz de dar a volta por cima. É um cara ainda jovem, é um cara que... beleza, foi a pior pick 1 dos últimos tempos.
Beleza, mas foi uma pick 1 por algum motivo. Não foi à toa que ele foi uma pick 1. Tanto que na época ninguém questionou a escolha de Atlanta. Entendeu? Ninguém questionou na época. Então Dallas recebe um cara que ainda pode dar certo, que ainda pode funcionar, né? E eu acho que é um contexto muito favorável pro Rizaché, né? Vai para um Dallas que tá em reconstrução, que tá montando ali uma base jovem com, né, Cooper Flagg, com Morris Johnson Jr., que chegou agora, né, com De La Rey, né? Então, Derek Lively, Max Christian, enfim. É um contexto favorável pro Rizaché, é um lugar legal para ele ter esse recomeço na carreira. Então, Dallas ganha isso. Atlanta ganha o defensor de elite, que juntamente ali do Dyson Daniels e do Alexander Walker vai montar uma defesa de perímetro das mais interessantes, especialmente na Conferência Leste, né? Adiciona uma profundidade de elenco muito boa, né? Atlanta agora, você olha pro banco de Atlanta, você vê nomes. Você vê um Henry Vessar, que chegou agora do draft, você vê um Kingston Fleming, que talvez até se torne titular, você tem o Aaron Wiggins, que chegou. Então Atlanta aumenta a profundidade do seu elenco, traz um defensor de elite e gastando muito pouco, gastando escolha de segundo round e um Rizaché, né? Então a Atlanta ganha muito, na minha opinião, e o Thunder ganha o que eu já falei, alívio financeiro e aumenta ainda mais o seu capital de draft. Ah, Luiz, o Thunder perde profundidade. Perde, mas não tanto. Porque vamos analisar os caras que o Thunder trocou. Wiggins, Joe e Dort. Wiggins e Joe foram quase que irrelevantes pro Thunder temporada passada. Foram dois caras que, nos playoffs, que é onde importa, quase não jogaram e não fizeram falta alguma, a verdade é essa. E o Dort teve a sua pior temporada em Oklahoma. Então o Thunder trocou 3 caras que já não eram essenciais pro time e mantém ainda uma profundidade absurda. Porque você abre o plantel do Thunder, cara, você tem... Vamos lá, talvez eu me esqueça de alguém, porque eu tô fazendo aqui de cabeça, mas... Guards, Shea, AJ, Sturts, Caruso, McCain, Topic. Cara, 6 opções muito boas. Profundidade excelente. Você vai para as alas. Você tem J-Dub, que tomara, né, que fique saudável. Você tem... Caramba, eu vou acabar esquecendo de... Você tem Trent Williams, que tá ali, né, que renovou. Aí você vai pro garrafão. As Kazon nos guards, tá? Kazon ainda também. Nossa, meu Deus. A rotação de guards do Thunder é uma coisa impressionante. Aí você vai pro garrafão. PF Center. Chet, Hartenstein, Thomas Sorber, que não jogou temporada passada, mas vai jogar nessa. Vai estrear na NBA. A Daimara, que chegou agora. Jalen Williams, que ficou por lá. Então, cara, o Thunder sustenta uma profundidade excelente. Eu ainda acho que o Thunder é o elenco mais profundo da liga. Eu ainda acho isso, tá? A diferença é que agora o Thunder tá mais barato, né? Tá financeiramente tranquilo, com mais capital de draft e dando mais espaço para jogadores como Kazon, como AJ, como McCain. Então, cara, pra mim o Thunder entra na temporada tão forte como entrou a temporada passada, só que agora, financeiramente, mais tranquilo. Abaixo do second apron, sem sofrer sanções. Então, bicho, pra mim é uma troca boa pros 3 times. Pra mim os 3 times saem bem. Pro Dort é uma troca muito boa. Por quê? Porque pelo Thunder ter acionado a team option com ele, ele vai ganhar acho que eram 17, 18 milhões que ele tinha pra receber. Vai receber essa grana, vai pra um time competitivo, onde ele pode se valorizar pra garantir um novo contrato no off-season. Então, pro Rizaché é excelente, é um recomeço em Dallas. Então, velho, pra mim é uma troca boa pra todo mundo ganha. E foi uma boa troca, cara, uma boa troca. E agora fica a expectativa pra saber por quanto que o Cason Wallace vai renovar. O Thunder abre espaço no elenco, né? Abre vaga no elenco. E tem ali algumas exceções, né? Algumas trade exceptions
que o Thunder pode utilizar pra trazer alguém, e aí fica a dúvida sobre quem que o Thunder vai trazer, né? Então, cara, pra mim é uma troca boa pra todo mundo e uma boa troca realmente, tá? Pessoal, é isso, viu? É isso. É tudo que eu tenho pra hoje. Obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira, uma excelente semana pra todos vocês, tá? A gente se vê no decorrer do dia, no decorrer da semana. Vamos ver, né? Se o LeBron toma essa decisão dele logo, ou se ele vai segurar um pouquinho mais. Eu acho que nessa semana já sai a decisão dele, mas vamos aguardar. E é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço, fiquem bem, grande beijo e tchau, galera. Valeu!